Bem-vindos, irmãos e irmãs, mais um programa diário espiritual. Eu sou o Padre Humberto e estamos aqui nessa proposta de ajudá-lo a alimentar e aprofundar cada vez mais na Palavra de Deus. E também conhecer o Santo do Dia, porque os santos são essas testemunhas que já viveram o Evangelho de maneira radical na sua vida e hoje já se encontram no Reino dos Céus, rezando e intercedendo por nós, para que também nós possamos chegar um dia e fazer essa plena comunhão com eles e também com o nosso Deus. Então vamos, nesse momento, participar e conhecer a vida de mais um santo. Santo Inácio de Antioquia, portador de Deus. Nesse dia, nos deparamos com a fé ardente, doação completa e amor singular ao Cristo do Mártir Inácio, sucessor de São Pedro, Inácio de Antioquia da Síria, que desde a infância conviveu com a primeira geração de cristãos. Como bispo, foi muito amado em Antioquia e no Oriente todo, pois sua santidade brilhava, tanto que o prenderam devido à sua liderança na religião cristã. Durante o Império de Trajano, por volta do ano 107, chamado Teóforo, portador de Deus, Inácio, ao ser transportado para Roma, sabia que os cristãos de influência na corte imperial poderia impedi-lo de alcançar Cristo pelo martírio. Por isso, dentre tantas cartas, enviara para as comunidades cristãs, a fim de edificar. Escreveu, em especial, à Igreja Católica em Roma: Eu vos suplico, não vos mostreis para comigo uma caridade inoportuna. Permitir-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar de Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Escutai antes as feras, para que se convertam em meu sepulcro e não deixem rastro do meu corpo. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Cristo. Nessa mesma carta há uma preciosa afirmação sobre Cristo na Eucaristia. Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nos gozos desta vida. O que desejo é o pão de Deus. Este pão é que é a carne de Cristo, e por bebida quero seu sangue, que é o seu amor incorruptível. Santo Inácio foi, de fato, atirado às feras no Coliseu em Roma, no ano de 107, e hoje intercede para que comecemos a ter uma têmpera dos mártires, a fim de nos doarmos por amor. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Convido para que junto comigo vocês meditem esse texto que a palavra de Deus traz a cada um de nós na liturgia para que nós possamos aprofundar o nosso amor incondicional ao nosso Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. Um fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Meditando a palavra de Deus agora, depois que nós fizemos a proclamação, nós somos chamados a perceber que Jesus então condena a insensatez daquele fariseu que o convidou para estar na sua casa. Jesus então foi convidado, como nós vemos no Evangelho, a ir na casa de um fariseu e ali estar à mesa para partilhar de uma refeição com ele. Mas depois que Jesus sentou à mesa, ele percebeu que Jesus não tinha lavado as mãos e ficou horrorizado com essa situação. Como é que aquele que se diz profeta, como é que aquele que se diz salvador, então não cumpre os preceitos, não cumpre as tradições
e vai à mesa sem lavar então as mãos. Fazer esse rito de ablução, que é de se preparar, de lavar o corpo para estar nesse momento de refeição. Jesus então, sabendo e conhecendo o seu coração, as suas intenções, então ele diz que aquele homem era insensato, porque se preocupava muito com as tradições, com ritos, mas aquilo que era interno, aquilo que o coração, que de fato deveria estar limpo, não estava nessa dimensão da graça de Deus. Jesus está mostrando para o fariseu e para a comunidade cristã, e para mim e para você que está ouvindo esse evangelho agora, que nós não devemos nos preocupar tanto com as coisas, com o aspecto externo, com as coisas externas. Porque muitas vezes, infelizmente, nós temos muitas pessoas muito preocupadas em, por exemplo, com o físico, com a maquiagem, com a roupa, tudo que é externo, com um belo carro, com uma bela casa, tudo isso para ostentar, para mostrar para as pessoas que ele tem algo bom, que tudo está limpo, que tudo é novo e que ele pode. Mas muitas das vezes o coração está longe de Deus. Tem a melhor roupa, tem o melhor carro, mas é uma pessoa que amarga, que prejudica o irmão, não vive bem com a sua família, vive sempre brigando, criticando, murmurando. Então Jesus fala que não adianta o aspecto externo, por fora ser muito bonito, bem apresentável, uma bela embalagem, mas sendo que lá dentro, o interior, não está tão bem assim. Jesus então nos chama a voltar para dentro de nós e limpar o nosso coração. Hoje mesmo ouvi uma expressão que realmente nos faz refletir e nos ajuda a compreender o melhor essa passagem que nós acabamos de ouvir. Certa vez, uma pessoa foi questionada por um sacerdote e perguntou para ela: quantas vezes você lava o banheiro da sua casa? E ela disse, assustada: uai, padre, todas as semanas eu lavo no mínimo uma vez por semana, mas geralmente são 2 vezes por semana que eu lavo o banheiro da minha casa. E aí então o sacerdote diz, assim também é a nossa vida interior. Se eu me preocupo tanto com a casa, com o externo, eu também preciso preocupar com o meu interno, com o meu coração. Então, com frequência, eu preciso buscar, então, fazer essa limpeza, ou seja, jogar fora esses sentimentos negativos, todo tipo de atitude que me distancia da minha intimidade com as pessoas e com o próprio Deus. É praticar os mandamentos. Se eu não estou praticando os mandamentos, se eu não estou praticando aquilo que Jesus me ensinou, com certeza eu vou me distanciando do projeto de Deus. O meu coração vai ficando impuro, o meu coração vai ficando pesado. E aí eu começo então a enxergar o outro com outros olhos, com um olho de condenação, com um olho de realmente de julgar e muitas das vezes até criticar, como aconteceu no evangelho de hoje. O coração daquele fariseu estava tão cheio de si que ele não conseguiu perceber a presença de Jesus, do Mestre, no meio dele e começou então a ter pensamentos negativos a respeito dele. Então Jesus nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a não nos preocupar tanto com as coisas externas, porque tudo isso é passageiro. O nosso corpo vai passar, a roupa vai passar, o carro vai passar, mas a nossa alma, o nosso coração, esse sim vai ser apresentado a Deus. E se nós não estamos cuidando dele, vai ser grande a nossa tristeza, a decepção, que eu poderia ter feito algo melhor para me apresentar diante do Senhor e não fiz. Que nós então, desde agora, nos preparemos, nos procuremos a sempre estar limpando o nosso coração para fazer a vontade de Deus e assim receber a sua graça para que possamos enxergar essa salvação que brota do próprio Deus e que é anunciada pela própria palavra que nós acabamos de ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, vamos consagrar a nossa vida a Santa Rita, a nossa santa das causas impossíveis. Que você, então, ao ir consagrando a sua vida, os seus bens, a sua família, que você vá também rezando conosco esta oração.
Então vamos juntos, com muita fé, consagrar a nossa vida, os nossos bens a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Vamos agora acompanhar os comunicados da nossa comunidade para que você se sinta igreja viva segundo a vontade do nosso Deus. No dia 22, nós teremos encontro para pais e padrinhos na nossa igreja matriz, começando então às 7 horas da manhã com a celebração da Eucaristia e vai terminar então às 11 horas e 45 minutos. Você então que deseja batizar crianças menos de 5 anos, então procure a secretaria da nossa comunidade. Também queremos convidar nessa terça-feira para o terço com as mulheres às 19 horas na Igreja Matriz. Na sequência, ou seja, às 7h30, nós vamos participar então da celebração eucarística. Você é convidado a participar conosco dessa celebração eucarística. E logo após a celebração eucarística, nós teremos o terço com os homens. Então sintam-se convidados a participar conosco desses momentos de orações que com certeza vai trazer benefícios para a sua vida e para a vida da sua família. Irmãos e irmãs, vamos agora nesse momento implorar a bênção de Deus Todo-Poderoso. Com certeza essas mãos foram ungidas para conceder a bênção. Então que você, com muita fé, faça o seu pedido, faça a sua intenção para receber a bênção de Deus que vai aí até a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã com mais um programa diário espiritual.